algumas dicas, né? Vou falar o que é considerado fala, mas isso será que é considerado fala? Porque eu sei que vocês têm muitas dúvidas. Olá, Marta. Linda é você. Então, assim, eu sei dessa dificuldade, né? É muito ruim quando a criança não consegue falar, não consegue expressar suas vontades. E a gente fica muito desesperado, né? Porque não consegue realmente acompanhar, né? A criança não consegue te relatar o que aconteceu no dia dela, se teve alguma coisa ou não, se tá doendo, onde está doendo. Então, é complicado. Mas olha, com estimulação, né? Ajudando, consegue. Porque assim, vamos lembrar que falar é um aprendizado. A gente precisa que alguém ensine pra gente aprender a falar. Às vezes a gente acha que é intuitiva, não foi estimulada e a criança está super falando. Na verdade, a gente não conseguiu perceber que aquele ambiente que aquela criança estava era super favorável, super estimulante para a fala, sim. A gente só acha que estímulo para fala é quando você para mesmo aquilo e faz algo que envolva a fala, mas são muitas outras coisas que a gente faz na nossa rotina que ajudam no desenvolvimento da fala da criança. Inclusive, essas mesmas coisas que a gente deixa de fazer é o que ajuda a criança a não falar. Viu? Mas hoje, nosso tema é o quê? Mas isso é considerado fala? Essa é uma dúvida de vocês. Eu percebo que muitas vezes, inclusive, a criança, ela tá falando o que é esperado para a idade dela, mas você, mamãe aí, não reconhece isso como fala. Então, para a gente falar de fala, eu vou puxar umas outras coisas, umas outras palavras aqui para vocês, para a gente chegar no que é fala. Primeiro, quando a gente fala de fala, eu tenho que iniciar falando com vocês sobre linguagem, tá? O que é a linguagem? Linguagem é toda forma de comunicação. E quando eu falo de comunicação, essa comunicação ela pode ser verbal e não verbal, né? Então, o que é a comunicação verbal? É isso, é a fala, né? A gente usar da oralidade para se comunicar, para interagir, para passar uma mensagem para quem está com a gente, né? E a comunicação não verbal é aquilo que a gente usa, né? Os meios que a gente usa, meios comunicativos que a gente usa para se comunicar também, né? Para desenvolver linguagem. Então, exemplos: os gestos, quando as crianças que apontam, é uma comunicação não verbal. Através de gestos, ela consegue lhe passar uma mensagem. Placas, sons, né? Tudo isso são meios de comunicação, são meios comunicativos e que envolvem a linguagem. Mas o que a gente quer é a linguagem falada, né? A fala propriamente dita. É isso que a gente quer que as crianças façam. Só que uma coisa não anda separado da outra. Para a criança desenvolver a comunicação verbal, desenvolver a fala, ela vai passar pela comunicação não verbal, principalmente através de gestos. E a gente precisa valorizar isso quando a gente fala sobre o desenvolvimento de fala, né? O meu filho se comunica comigo através de gesto. Maravilhoso, ele está lhe demonstrando, né? Ele está se comunicando com você. O que a gente não pode também é deixar que para sempre aquela criança se comunique só através dos gestos. Porque comunicação gestual faz parte da fala? Faz parte do desenvolvimento da fala? Faz. Mas precisa ser superado, precisa vir para o verbal. E aí, quando é que começa o verbal, né? Quando é que começa esse negócio de falar? A fala, ela inicia lá quando a criança começa a brincar com os sons na boca, o balbucio, lá por volta dos 5 meses de idade,
né? Tem muitas mães que falam pra mim assim, quando eu pergunto, mas com que idade que teu filho começou a falar? Quando é que veio a primeira palavrinha? Muitas mães relatam pra mim que, nossa, lá pelos 8 meses, 7 meses, fazia mamar pra mim. Me chamava já. E eu vou trazer uma realidade pra vocês. Esse mamar ainda não é o de mamãe. A criança ainda tá treinando, ainda tá brincando com os sonhos ainda é balbucio. Porém, olha, presta atenção nisso aqui. Porém, o fato da mãe valorizar esse mamamá como sendo para ela, interpretar isso como já sendo fala, faz total diferença no desenvolvimento da fala. Por quê? Quando você aí, mamãe, entende, interpreta isso como fala já, você começa a estimular mais ainda a falar. Você começa a falar mais com esse bebê. Quando ele fala, mamãe, sim, a mamãe. E aí essa criança tende a desenvolver mais cedo a fala. Por isso que eu vivo repetindo aqui, para quem é seguidor novo vai saber, quem é seguidor antigo já sabe, que a gente precisa usar o balbucio a favor do desenvolvimento da fala. A cada vez que a criança balbucia, ela está mostrando para você que o quê? Que ela está pronta para aprender a falar, que ela está pronta para desenvolver a fala, mas ela precisa que você ensine. Certo? Tá fazendo sentido aí para vocês? Vocês estão entendendo? Vamos lá, eu quero ver a interação aqui. Me digam se sim ou se não. Para eu continuar. Para eu continuar a falar agora mesmo o que a gente considera e o que a gente não considera fala. Inclusive, falando de balbucio, um outro problema que a gente tem é que a criança tá ali balbuciando e a gente fica só admirando, achando bonito. Ai, olha como tá brincando com os sonhos, olha só como tá mexendo. E deixa de utilizar isso para desenvolver a fala. Crianças que os papais e as mamães conversam mais e falam mais quando ela tá ali nesse balbucio, é uma criança que consegue desenvolver a fala mais precocemente. Certo? Ó, que sim. Excelente. Então vamos lá para o que é de fato, o que a gente pode considerar de fato fala. Óbvio, né? Que quando a criança está falando, nomeando palavra e que você entende, isso é fala, né? Isso é até óbvio de se dizer, mas enfim, reforçando aqui, isso é fala. Porém, existem umas outras coisas que a gente considera fala que muitas vezes vocês não consideram. Exemplo, a criança, quando ela está iniciando o desenvolvimento da fala, é muito comum ela falar parte das palavras, ela fazer redução silábica, falar o final ou o início da palavra, o meio da palavra, um pedaço da palavra, porque ela ainda não tem todos os fonemas e ela tem dificuldade com palavras maiores mesmo. Então, ela fala parte da palavra. Muitas vezes vocês não consideram isso palavra, vocês só querem considerar palavra, né, fala, quando a criança já fala a palavra inteira. E mesmo quando ela já está fazendo parte da palavra, isso já considera fala. Quando ela ainda está fazendo redução silábica, considera fala. Outra coisa que a gente considera fala são as onomatopeias. Criança ali de um ano e alguns meses, a gente tem que incentivar muito a fazer onomatopeia. Luani, o que é onomatopeia, mulher? Onomatopeia são os sons dos bichos, os sons do meio de transporte, né? Esse som que a gente faz para exemplificar determinada coisa, determinado bicho, determinado objeto. Então, o cachorro faz au-au, o gato faz miau, e assim por diante. Quando a criança vira, olha o cachorro vira au-au, isso é considerado palavra. Ela viu um gato, fez miau, isso é considerado palavra. Ela viu um carro e fez bibi, isso também é considerado palavra. Então, eu volto a dizer, às vezes a criança tá falando dentro do que é esperado e a gente que não tá sabendo reconhecer. Quando a gente coloca aquelas métricas aqui, quantas palavras a criança em média tem que ter no repertório para determinada idade? A gente vira lá, né, 2 anos, em torno de 200 palavras.
Meu Deus, 200 palavras é muito. Mas é porque você está pensando em 200 palavras perfeitas. Ainda não vai sair assim. Ainda vai sair muita parte de palavra. Vai contar essas onomatopeias. E outra, olha só o que a gente considera palavra. O que a gente considera fala também, né? Meus exemplos, gente, é sempre com caneta, porque eu sempre tenho caneta aqui. A criança olhou para essa caneta e ela fez um determinado som para essa caneta, mesmo que não tenha nada a ver com a palavra caneta. Ela olhou para cá e falou, sei lá, papá. Vamos dar um exemplo aqui, né? E toda vez que ela olha para essa caneta, ela vira papá. Isso considera fala, tá? Ela está falando o nome desse objeto. Ela ainda não consegue falar o nome real do objeto, mas ela está falando. Agora, o que não dá para considerar? Quando a criança olha para esse aqui, né, e fala papá, mas ela olha aqui, ó, para isso aqui, e é papá também, tudo é papá, isso a gente não considera como palavra, a gente considera como intenção comunicativa, né? Ela está com intenção de falar, ela está demonstrando a vontade dela de falar, isso é excelente. Todo som que a criança faz, todo babucio que a criança faz, né? Isso está demonstrando intenção comunicativa, a intenção dela de produzir a fala, né? Através de palavras propriamente ditas. Mas ainda assim, a gente considera fala. A gente não considera como palavra, mas considera como fala. Então, se ela olha para isso aqui e fala, bebê, ela se chama, ou neném, e ela se chama também bebê, neném, veio passar um outro bebê, neném, e esse dessa forma é considerado fala e palavra, porque ela associou que toda criança pequena é esse nome que chama. Isso é excelente, ela está fazendo associação e está nomeando. Então, a gente precisa perceber a fala da criança quando ela está realmente desenvolvendo e quando ela realmente está estagnada. Então, assim, esses sons que a criança faz, tudo é fala. O som que a criança faz, mesmo que ela não consiga ainda falar exatamente o nome do objeto, a gente também considera falas, desde que ela use esse som sempre para isso e não para outras coisas. Parte de palavra também é considerado fala. Então, lá lembrando de novo, Luani, quando é que, até quando a gente espera que a criança fale pedaços de palavras, né? Fale com muitos erros, muitas trocas. A gente espera que até os 3 anos de idade isso ainda aconteça. Por quê? Porque até os 3 anos é quando a criança ela adquire a maior parte dos sons da fala, que são os fonemas, né? E aí, então, ela tende a organizar melhor a fala dela. Ali, 4 anos, 5, já ficam os últimos fonemas, os fonemas mais difíceis, né? Justamente por isso, eles são os últimos. Inclusive, a criança vai adquirindo os sons da fala de acordo com a idade dela, de acordo com o desenvolvimento, por conta da maturidade neurológica. Quanto mais maturidade neurológica ela tem, mais ela tende a desenvolver os sons da fala e, portanto, falar melhor. Mas ela precisa de incentivo através de estímulo e outras coisas que também ajudam no desenvolvimento da fala, como comer bem, mastigar bem. Então, são todas essas coisinhas, esses pequenos detalhes, ajudam no desenvolvimento da fala. E às vezes a gente está muito também na ansiedade, a criança está lá super de boa, desenvolvendo dentro do que é esperado, mas a gente não está conseguindo reconhecer. E aí, então, o fato agora que vocês já sabem aí agora, que até os 3 anos, né, ali passando os 3, é normal a criança, digamos, olhar o sapo e falar apo, por exemplo. Isso é fala, isso é considerado palavra, isso está dentro do esperado. Já fica assim, opa, que ótimo.
Eu tenho certeza que agora aí vocês já estão agora começando a refletir mais se a quantidade de fala, de palavras que vocês estavam pensando que o filho de vocês fazia, se não é mais ainda, né? Por isso que eu fico e viro e repito aqui algumas frases recorrentes que eu falo aqui. Conhecimento é poder. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue saber o que fazer. Porque se eu sei isso agora que eu expliquei para vocês, e eu percebo que meu filho não está fazendo nada disso, então eu tenho que começar a me mexer, tenho que fazer alguma coisa. Se eu sei tudo isso e vi que o meu filho está dentro do esperado, então eu já fico aqui mais tranquilo. Então, conhecimento é poder. E por isso, se você ainda tem um monte de dúvida aí, o seu filho tá aí com atraso de fala, você acha que ele tá falando menos, escreve na jornada do Tagarela, 100% online gratuito, o link tá na bio. Lá eu vou explicar muito mais coisas ainda. Sem contar de acompanhar em todo esse aquecimento daqui até lá, porque vai ter live direto, mentoria do Tagarela. Hoje, inclusive, a mentoria do Tagarela, que teve hoje às 13 horas com a mamãe, foi fantástico, foi muito legal, esclareceu várias coisas. Várias dúvidas da mamãe. Eu tô chamando as mães na hora. Tá na live, eu chamo e a gente conversa. A outra coisa que eu repito muito é o quê? Estimular é melhor do que esperar. Através da estimulação, a gente consegue que a criança desenvolva melhor, desenvolva mais e a gente não fique tão aperreado. E esse negócio lá que vocês estão sempre ouvindo, a grande maioria ouve, porque vocês sempre estão me falando isso. Ah, não, tá no tempo da criança falar. Não, quando chegar no momento certo, ela vai falar por ela mesma, não precisa fazer nada, é assim mesmo. Fulano falou com tal idade. E assim. Gente, a gente tem que se basear pelos marcos do desenvolvimento da criança. Seja pro tempo dela sentar, pro tempo dela caminhar, do engatinhar, caminhar e do falar também. Então, vai ter uma live aí pra frente agora sobre os marcos do desenvolvimento da fala e eu recomendo vocês fortemente a não perder. Já saiu o calendário das lives, inclusive, ali no feed, e depois vão lá dar uma conferida para vocês já se programarem para não perder. Mas em relação à fala, é isso. Quando a gente consegue incentivar a criança na fala, desde lá quando ela começa no balbucio, que aí na cabeça de vocês, que é fantástico, que bom que pensam assim, que interpretam dessa forma, que aquilo já é fala, e aí vocês vão incentivando mais a falar e falam mais com aquela criança, vocês estão ajudando no desenvolver dessa fala. Essa fala vem mais precocemente. Agora, se a criança está lá balbuciando, ou mesmo que ela seja uma criança mais velha, mas ela ainda tem muito balbucio, muita intenção comunicativa, e você segue não fazendo nada, aí você não está ajudando no desenvolvimento da fala dessa criança. A gente precisa sim ajudar, a gente precisa sim impulsionar, a gente precisa sim... Um minuto. Só um minuto. Caiu aqui a live do Face e do YouTube. Eu vou tentar reconectar. Inclusive, avisando, gente, a internet hoje não está legal. Se cair, me aguardem que eu volto. A gente precisa ensinar. A fala não é intuitiva que nem está na nossa cabeça, na cabeça de vocês, na verdade. A fala é algo ensinado. E, de novo, apesar de a criança vir com uma carga genética que vai dizer se ela é uma falante ou se ela não é uma falante, provavelmente falante, porque é muito difícil uma criança não falar. Outros fatores influenciam diretamente nisso, né? Os fatores ambientais, os fatores sociais, como vocês lidam com a fala aí na casa de vocês. Então, se vocês não fizerem isso pelo filho de vocês, muito tardiamente ele vai falar. A gente precisa ajudar essas crianças. Vocês andam muito calados. Vocês sabem que um dos relatos mais comuns que eu recebo aqui é que assim, mas eu não tenho muito hábito de falar. Se você não tem o hábito de falar, não queira que seu filho tenha. Não faz sentido?
né? A gente precisa de exemplo, a gente aprende muito por exemplo. E não tem exemplo melhor do que de mãe, não, viu? Ontem eu fiz uma live, até brinquei, uma live bem motivacional, falando do poder da mãe, o desenvolvimento da fala. Na verdade, eu falei do poder da mãe em relação a tudo. Então, mãe, vocês, mamães, são poderosíssimas nesse papel de desenvolver a fala, junto com os papais, claro. Mas mãe é incrível. Mãe é o maior exemplo que a gente tem. Deu para acompanhar? Deu para entender o que é fala? Bom, gente, conversamos bastante hoje aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, tchau. Ó, estimulem o filho de vocês, hein?